Que bom estarmos aqui. Que alegria, uma volta de uma revisão. Eu sou apaixonada pela revisão. Sabe que o primeiro lugar que meu pai e minha mãe me colocaram para servir na igreja foi no Revisão de Vidas. Foi lá que eu aprendi a fazer planilha, mexer no Excel. Sabia disso? Foi lá, fazendo planilha de inscritos do Revisão de Vidas, que na época era o encontro com Deus. E aí eu lembro que na Terra Encantada tinha uma salinha bem pequenininha assim, mofada, um cheiro de umidade daquela praia. Meu pai, é aqui que você vai trabalhar. E foi ali que eu tive muitas experiências especiais com o Senhor, que eu aprendi a amar, a servir. Então, cada revisão para mim é uma alegria muito grande. Significa que estamos avançando no reino de Deus. Amém? Amém? Feche teus olhos, quero orar. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma noite, Pai. Muito obrigada por mais um dia na tua casa, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que temos de te ouvir, de te adorar, Senhor Deus, de te servir. E Deus, eu te peço, Senhor Deus, que eu possa ser um instrumento poderoso nas tuas mãos essa noite para ministrar a essa igreja, Pai. Te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ser transformados pela palavra que vai sair do altar nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, nós vamos viver hoje uma experiência juntos aqui. Tá bonitinho aqui, não tá? O que vocês estão achando disso? Nós estamos hoje na nossa última palavra da nossa campanha sobre tempo de recomeçar. E há mais ou menos umas 4, 5 semanas atrás, numa das minhas insônias, o Senhor falou comigo uma palavra, e quando eu li, não sei se já aconteceu com você, quando você lê uma palavra, você fala assim, ah não, Deus, não, outra. Essa não. De novo, Senhor, não. Né? Parece que agora que você está tomando fôlego, você está respirando, e de novo. Então hoje nós vamos viver uma experiência juntos, e vocês vão me dizer se vai ficar bonito ou não a minha experiência. Quero agradecer a Chácara Campo Verde pelo patrocínio. Vamos ver se eu sei aqui. Nosso objetivo hoje é dar uma poda nessa planta, enquanto o culto rola. Não sei como é que vai ser, depois me perdoe o pessoal da limpeza. Se a gente vai conseguir, se vai ficar bonito. E eu não sei se vocês já sabem qual palavra que o Senhor me deu. João 15. João 15, que fala sobre a videira. E uma palavra muito importante, muito interessante, e hoje o tema da minha palavra, para a gente finalizar, o tempo de recomeçar, é o poder das podas de Deus. Possivelmente, na sua caminhada com o Senhor, você já passou por um tempo de poda. E eu quero trazer algumas reflexões que o Senhor tem me trazido ao estudar a palavra, ao meditar em João 15, a ouvir outras palavras sobre o assunto, a orar a respeito, e a entender qual o poder disso na nossa caminhada cristã. Nós vivemos de processos com Deus, amém? E sabe por quê? Nesses meus 41 anos de vida, 41 anos de Sara Nossa Terra, né? Fui criada aqui. Esses dias uma pessoa no Instagram me ligou e falou, eu estava no seu nascimento, o culto foi todo lá para a maternidade em Goiânia, porque eu nasci num domingo. Então, essa é a minha longa experiência dentro da igreja, desde o dia que eu nasci. Me diz que muitas pessoas não vivem o melhor de Deus nessa terra e não cumprem o seu propósito, porque desistem do processo. E muitas vezes não entendemos o porquê do processo, e desistimos de recomeçar, e desistimos de tentar de novo. E João 15, e aí eu quero que você possa ler depois em casa, do 1 ao 17, nós vamos falar alguns versículos hoje. Cada palavra eu preparo um e-book de algumas páginas, então não vai dar para falar tudo com certeza, mas eu quero enfatizar com vocês alguns assuntos bem importantes. Começa lá no verso 1 que diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Fala assim comigo, corta. Embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda. Fala comigo, poda. A fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda.
Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Verso 4. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Verso 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. E depois, a gente volta para ler o resto. Mas o que é a poda? O que é essa poda? Você já teve alguma árvore no seu condomínio que era bonita, e de repente, da noite para o dia, ela vira um cotoco? Fica feia? Você já reparou e você fala, meu Deus, mas ela estava tão bonita. Por que a poda é tão importante? E olha só, eu comecei a estudar sobre árvores, porque quem sabe eu sou apaixonada em árvore, né? Eu amo estudar sobre raízes e entender o porquê que Deus, em muitos momentos, traz sobre as árvores na palavra. E existe uma importância, a poda para a videira ela é decisiva. Uma videira que não é podada, ela não dá frutos na próxima estação. E normalmente essa poda ocorre no inverno, entre uma estação e outra, depois que ela já frutificou na estação anterior. E essa poda consiste basicamente em limpar e aparar aqueles galhos e folhas que para todo mundo estão lindos. Para todo mundo estão frondosos, belos. Mas se eles não são arrancados, eles impossibilitarão a próxima frutificação. E nas nossas vidas com Deus, muitas vezes a poda é dolorosa. Normalmente a gente tem que abrir mão de coisas. Normalmente precisamos de nos desapegar. Precisamos sair de algumas influências, abrir mão de prioridades, até mesmo alguns sonhos, títulos, dinheiro. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Toda poda tem um propósito. E se você aguenta chegar na próxima estação e passar pelo deserto, a colheita é sobrenatural. Sobrenatural. Então, ao observar uma árvore depois da poda, ela não vai ter aquele aspecto agradável que ela estava antes, depois da colheita. Ela vai parecer vazia, feia, sem graça. Mas ela, interiormente, está preparada para dar frutos na próxima estação. E eu quero te perguntar, igreja, muitos de nós paramos diante de uma poda, muitos de nós paramos diante de um deserto e falamos, não, tá vendo? Ou somos muito rápidos em julgar. Quando vemos que alguma coisa não está indo bem na vida do nosso irmão, o que a gente fala? Ih, está em pecado. Está passando por esse deserto, está em pecado. E aí eu quero, lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre a disciplina e a poda. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, te perguntar, nós precisamos entender o processo de Deus nas podas da nossa vida. E entender que quando nós aparentemente estamos perdendo, nós espiritualmente estamos ganhando. Só que os nossos olhos naturais muitas vezes não contemplam essa atmosfera que Deus quer nos colocar. E em nome de Jesus, todas as podas que Deus vai trazer sobre a sua vida em 2023, que estão te preparando para os lugares altos, você não vai desistir de nenhum processo, de nenhum momento, não vai desistir de enfrentar nenhuma dor, amém? A poda é necessária para que nossa caminhada continue e avance. No verso 2, ele diz que ele poda quem já dá fruto para que eles possam dar mais frutos ainda. Então, quando algo de ruim acontece com você, quando vem uma correção, não de Deus, uma porta fechada. Estamos 21 dias de jejum e oração. Não sei você, mas a minha lista de pedidos e propósito está enorme. Como é que está a sua? E muitos de nós desanimamos porque vamos chegar nos 21 dias lá, no dia 2 de abril, e Deus ainda não fez. Deus ainda não falou. A porta ainda não se abriu. E aí? Como vai ficar o seu coração?
Essa semana eu estava atendendo uma pessoa e ela estava compartilhando comigo que dizia, não tem mais sonhos, desisti de sonhar. Gente, eu estou morrendo de frio aqui em cima. Eu não quero mais sonhar, não vou fazer mais livro dos sonhos, não quero saber mais de nada. E aí eu comecei a conversar com ela, por quê? Aonde começou esse lugar de frustração e dor na vida dela? Quando, de repente, ela imputou muita energia, muito desejo em conquistar algo, e aquele algo não chegou do jeito que ela queria e na hora que ela queria. E nós vivemos uma geração de filhos mimados. É da minha hora, do jeito que eu quero, controle remoto tem 500 mil canais, a internet, uma infinidade de coisas. Levantar do sofá é algo difícil, é algo doloroso. Porque a gente quer tudo na nossa hora e do nosso jeito. E se a gente não sair desse amor infantil com Deus e ir para um amor maduro, nós vamos sim desistir dos processos que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem toda perda, nem toda poda é proveniente dos seus erros, dos seus tropeços. Às vezes, as dores e as perdas são provenientes de um Deus que quer te levar para um lugar maior e melhor. Para um Deus que quer te forjar, para que você possa dar mais frutos ainda. Só que nós, como filhos mimados e emburrados, ficamos o quê? Não é do meu jeito? Não aconteceu? Não quero mais. Só que nós precisamos entender que vários homens e mulheres da Bíblia passaram por podas. E muitos deles avançaram. As perdas são provenientes de um Deus que quer te forjar e te levar para um lugar de ainda mais frutos. Um lugar de ainda mais prosperidade. Só que a gente pensa, está passando por esse deserto, por essa poda, tem alguma coisa de errado comigo. O que eu fiz de errado? E aí a gente se culpa, e a gente enche a nossa cabeça de pensamentos negativos, e a gente se acha, desculpa a expressão, posso falar? Cocô do cavalo do bandido. A gente sente a pior pessoa do mundo. Porque os nossos sonhos não se realizaram da forma como a gente queria, porque as respostas das nossas orações não foram alcançadas, porque os nossos filhos não estão do jeito que a gente queria, o nosso casamento não está do jeito que a gente queria. E aí não dá tempo, mas depois a gente podia fazer uma leitura aprofundada da história de Jó. Jó passou por tudo porque ele errou? Não. Ele passou por tudo aquilo porque ele acertou. Muitos acertos tinha na história de Jó. Mas Deus tinha um futuro ainda mais glorioso para Jó. Então Jó enfrenta tudo aquilo para no final responder, Senhor, Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço. Eu conheço a tua voz, eu te conheço face a face, eu conheço a ti contigo andar. Querido, o maior lugar e melhor lugar que a poda pode te levar é mais perto de Deus. Depender mais dEle, precisar mais dEle, deixar de ser guiado pelas suas próprias forças. A poda de Deus não é disciplina, mas é uma promoção e uma preparação para uma nova estação. Mas dói. Mas como diz Bispa Ana, crescer dói. E a vida não é justa. Só Deus é justo. A vida não é justa. Só que, pastora, muitas vezes vamos ser disciplinados, e eu não tenho tempo para entrar nesse assunto, mas sim, vamos ser disciplinados por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, para que isso possa nos gerar arrependimento. Mas a poda não vem porque nós pecamos, mas porque a gente já tem dado fruto. Você está sendo podado, você está sendo desafiado, exprimido, apertado, querida, porque você já deu muitos frutos. E Deus quer que você ainda dê mais frutos. Mais frutos. E frutos eu não falo só de você ter discípulos. Frutos eu falo de você ter vida com Deus, experiências com Deus, sonhos realizados, promessas se cumprindo, revelação da palavra de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. E precisamos entender que o objetivo é esse, nos preparar para um período de plena frutificação. Quero que você lembre comigo de um dia, de uma crise que você viveu e você falou, Deus, essa veio para a morte. Tem algumas situações que eu vivi, como uma boa melancólica, que eu falo, meu Deus, já era, acabou. Alguém já viveu isso comigo? Me ajuda, para não ser a única aqui. Amém. Que parece que
não tem saída, não tem solução, não tem possibilidade. Deus, e agora o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? E eu quero te dizer uma coisa importante nesse processo. Tenha consciência desse tempo. Se você não tiver consciência do tempo da poda, você vai ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Vai ficar buscando profetas, eu não estou nada contra a profecia. Mas muitas vezes o silêncio de Deus quer dizer algo para você também. Quando Deus não está dizendo nada, querido, encha os céus de oração. Continue semeando, continue buscando. O silêncio de Deus também é uma forma de nos podar e nos forjar. E eu quero te dizer uma coisa para você que, para mim, mudou a minha vida o dia que meus pais me deram um livro, Vitória no Deserto. E lá no livro ele falava o seguinte: não pergunte o para quê que você passa pelas coisas, pergunte o porquê. E sabe como você vai passar pela poda dando louvor, dando glória, quando você entender o para quê? Quais são os para quês que você está sendo podado por Deus? Deus quer te tirar de um lugar apertado, de um lugar de orgulho, de um lugar de dependência dos homens, das circunstâncias, de te levar para um lugar mais perto dele. Mas se ele te deixa num lugar de conforto, num lugar de abundância, num lugar onde está tudo bem, quero dizer uma coisa para você. Não importa quem você é no dia da alegria, importa quem você é no dia da crise. O que você faz no dia do não, o que você faz na hora do deserto, da crise, do desespero. É nessa hora que você precisa tirar todas as ferramentas internas, espirituais, emocionais que você tem, todo o conhecimento, e começar a profetizar, e levantar um jejum, e chamar a gente para orar com você, e não desanimar e não desistir. Então, toda vez que você estiver num deserto, passando por um período de poda, o que você vai perguntar? Para quê? O que eu preciso aprender? O que eu ainda não sei? O que eu ainda não faço? O que eu ainda não vi? O que eu ainda não ouvi? Em nome de Jesus, igreja, nós não vamos perecer nos dias difíceis. Nós não vamos desanimar nos dias difíceis. Eu estou olhando para algumas caras aqui e eu sei os dias difíceis que vocês estão enfrentando. Mas eu quero dizer, primeiro, tem uma igreja que ora por você. Isso é verdade, né, Cláudia e Bia? Isso é verdade. Se você estiver passando por um deserto sozinho, eu quero te desafiar, se envolva. Vai para uma célula, para um discipulado, pertença. Tenha amigos, tenha pessoas, tenha pastor. Alguém que vai pegar na sua mão e vai falar, nós não vamos desistir. Nós não vamos. Nós estávamos viajando e eu via meus pais todo o tempo falando do Cláudio e da Bia, em nome de Jesus, e todo o tempo que a gente parava e a gente ia almoçar e a gente ia jantar e eles estavam ali o tempo todo. Porque vocês não estão sozinhos, existe uma igreja que ora, que intercede por você. Mas você precisa estar junto, ligado, conectado. Isaías 43, 19, tem sido um dos meus versículos deste ano. Eis que faço algo novo, você ainda não percebeu isso? Estou abrindo caminhos no deserto e colocando rios em lugares secos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, antes de você ver, você precisa crer. Antes de você ver com seus olhos naturais, antes de você ver, você precisa crer. Por isso é tão importante identificar os períodos que estamos sendo podados por Deus. Porque nesses períodos, você vai ser desafiado a descansar. Você vai ser desafiado a confiar. Você vai ser desafiado a tirar o seu olho das circunstâncias e olhar para Deus. Mas se você acha que Deus está te punindo, que Deus te abandonou, se você acha que isso é porque você é uma pessoa ruim, você não aproveita o período da poda. Eles são dolorosos, muitas vezes de renúncia. Mas precisamos saber e ter a certeza de que Ele está nos preparando para algo maior. E sabe o que vai te ajudar? Sonhos e promessas. Você tem sonho? Você tem promessa? Quero ver o seu livro dos sonhos pronto. Essa semana uma pastora me ligou e falou, pelo amor de Deus, eu preciso ir para a mentoria. Eu falei, por quê? Porque eu achei que eu sabia sonhar, mas eu não sei mais. E por que você deixou de sonhar? É tanta coisa, é tanto desafio, é tanto problema. E eu falei, querida, o poder do sonho não deixa você desanimar no dia mau. Sabe por quê? Porque você fecha seus olhos e fala, eu não estou vendo, mas eu estou indo.
Eu não estou enxergando, eu não estou sabendo como, é um dia de cada vez, bate o desespero, bate a ansiedade, bate o pânico, mas você tem certeza das promessas que Deus tem separado para você, para sua casa, para sua família. O tempo de poda precisa te lembrar das promessas. Lembrar das promessas. E te lembrar de Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntos para o bem do quê? Daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Pastor, então a poda faz parte? Faz. Você não sabe. Você ainda não entendeu. Mas quando você chegar lá, você vai entender. Quantas vitórias nós temos hoje, e você olha para trás e você fala, agora eu entendo tudo. Agora eu entendo o caminho, agora eu entendo a forma como Deus trabalhou, a forma como Deus fez. Mas quando a gente está na crise, a gente fica surdo, a gente fica mudo, a gente fica perdido. Por isso é tão importante ter o seu livro dos sonhos, ter as anotações das promessas que Deus tem para você, as palavras que Deus te deu, anote. Nos meus momentos de desespero, querido, eu vou lá no meu livro dos sonhos, eu vou lá no meu caderno de oração e eu lembro, o Senhor falou, o Senhor disse, e porque Ele disse vai cumprir, e porque Ele disse vai acontecer. Não podemos nos perder diante das podas. Temos que tomar muito cuidado para as podas não nos paralisarem, não nos fazerem desanimar ou retroceder. E eu fico triste quando eu olho para a nossa caminhada e vejo que muitos desistiram. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, Sara Nossa Terra do Recreio, você que está de casa, hoje você vai receber uma unção para não desistir, para não desanimar. Não importa a dor que você vai ter que enfrentar. Nós vamos até o fim. Então a maneira como eu passo pela poda vai definir meu relacionamento com Deus, quem Ele é na minha vida. Sabe por quê? Porque tem hora que a única coisa que a gente tem é confiança, mais nada. A gente precisa confiar em Deus, é assim ou não é? Tem hora que eu tenho alguns problemas para resolver que eu falo, meu Deus, eu confio em Ti, é a única coisa que eu sei dizer. É a única coisa que eu consigo declarar. É a única coisa que sai da minha boca. Porque nesse momento que vai vir, as podas vão mostrar a realidade do seu coração. O seu relacionamento com Deus, como você enxerga o Senhor, como anda a sua fé. Porque na poda você só vê o que está feio, que está cortado, o buraco que fizeram em você, que destruíram aquilo que estava sendo construído, aquilo que aparentemente estava dando certo, aquele projeto que iam falar que iam assinar, aquele trabalho que ia sair, e de repente, do nada, a porta se fecha. Como anda a sua confiança no Senhor? A poda vai trazer à tona aquilo que você conhece dEle. Aquilo que você sabe dEle, das verdades. E aí 2 Coríntios 4, 16, 18, fala isso para a gente. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos, as podas que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, eu não estou vendo o buraco. Mas na que se não vem. Olha a fé aí em ação. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. As promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, duram para sempre, amém? Em nome de Jesus, as dores, as podas, as dificuldades não vão deixar você perder o foco. Não vão deixar você perder a confiança. Porque a poda vai exigir de você permanecer, perseverança e confiança. Vai exigir de você, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu confio em Ti, Senhor. E aí lá no verso 5, eu quero ler agora em outra versão, João 15, do 5 ao 7, ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Não adianta lutar na poda com a sua própria força, com a sua inteligência, com a sua própria sabedoria, com os seus muitos conhecimentos, com o dinheiro que você tem guardado no banco. Não adianta. Você precisa de Deus. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele precisa ser o Senhor das suas escolhas. E aí no verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Não vão resistir. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Olha que promessa maravilhosa. Se você permanecer nele, vai ser feito. Vai acontecer, querido. Vai acontecer. Que essa palavra possa encher o teu coração de fé e de ânimo, para que você possa recomeçar quantas vezes for necessário. Quantas podas o Senhor fizer em você. Nenhuma delas vai ser para a morte, mas todas para o crescimento, para o aprendizado, para te levar mais perto de Deus. Amém. Só frutifica para a vida eterna quem está ligado ao eterno. Nossa vida não está na mão do governo, não está na mão da circunstância, não está na mão de algum parente do seu chefe, nem. Mas o grande objetivo também da poda é estreitar o seu relacionamento, é te deixar ainda mais conectado, ainda mais misturado com Deus. E aí, ouvindo uma palavra, um pastor, eu tenho um bloco de inspirações, tudo que eu escuto eu vou anotando. E aí eu lembrei dessa frase que eu tinha anotado há uns meses atrás, do Spurgeon, que foi um pregador da igreja batista inglesa. E ele diz o seguinte: há alguns anos recebi ordens do meu mestre de ficar a postos aos pés da cruz até que ele volte. Ele ainda não voltou. Pretendo permanecer ali até que ele venha. Querido, permanecer firme, fiel, até que o Senhor venha. Até que aconteça, até que o milagre aconteça, até que o toque sobrenatural do Senhor aconteça. As podas são grandes oportunidades para a gente recomeçar. E hoje, na última palavra dessa campanha, vamos falar sobre vários temas ao longo desse ano. Mas eu quero te lembrar que Lamentações nos traz uma promessa de que as misericórdias do Senhor vão se renovar todas as manhãs sobre as nossas vidas. Então, não importa a luta, o tamanho da poda, você pode dizer: pastora, mas está doendo. A sensação que eu tenho é que eu não vou aguentar. A sensação que eu tenho é que eu estou sendo espremida, apertada. E o desespero que dá dentro de nós. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. O deserto vai passar. O deserto vai chegar ao fim. Você vai encontrar água. Você vai encontrar, mesmo que durante o tempo do deserto você só veja maná, só veja coluna de fogo. Viva um dia de cada vez, mas existe uma promessa sobre a sua vida. As podas são grandes oportunidades de Deus te tornar uma pessoa mais parecida com Ele. Aproveite essa oportunidade. Toda vez, então, agora que você recebeu uma poda do Senhor, o que você vai perguntar? Para quê? O que eu preciso aprender? O que eu ainda não sei? O que eu ainda não vejo? O que eu ainda não entendo? O que eu ainda não sinto? O que eu ainda não fui revelado? E quando você entender os praquês e se movimentar, curar, e pedir perdão, e receber perdão, e encontrar com o Senhor, as podas vão te levar para um lugar de frutificação. Só que aí você vai frutificar de novo, e os seus galhos vão se encher de novo, e vai ficar tudo bonitinho de novo, como está aqui, ó. Mas aí daqui a pouquinho vai acontecer o quê? Uma nova poda. Mas aí você já sabe o caminho. Você já sabe o caminho. Você não vai ficar na beira do caminho, mendigando, enquanto outras pessoas conquistam, não, querido. Esse é o ano dos lugares altos, e nós estamos sendo preparados para isso. E não tem nada melhor do que as podas de Deus para te preparar para os lugares altos. Só vai alcançar lugares altos quem estiver disposto a ser transformado, a se tornar uma pessoa melhor,
1% todo dia, um pouquinho toda manhã. Eu tenho um costume de, antes de dormir, perguntar para mim mesma: Ruth, o que é que você aprendeu hoje? Com quem você aprendeu? Eu quero estar com meus olhos igual uma antena parabólica. Deus, eu quero aprender, eu quero ser melhor, eu não posso. Porque quem eu sou hoje só me leva até onde eu estou. Para ter novos resultados, eu preciso me transformar de dentro para fora. E eu quero que você fique de pé. Quero poder orar com você. E eu quero orar por aqueles queridos que estão passando por um tempo de poda. E se você se sentir livre, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós, como igreja, vamos orar por você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. As podas vão vir para nos tornar mais igreja com a igreja, mais um com o nosso cônjuge, mais parecido com Jesus, mais perto dele. Que o seu coração possa bater conforme os compassos do coração de Deus. E nós não vamos desistir. Feche os teus olhos. Se você quiser vir aqui, eu quero orar por aquelas pessoas que estão passando por dias difíceis e precisam de força, precisam de um fortalecimento especial. Nós, como igreja, queremos orar por vocês. Nós, como igreja, queremos derramar sobre vocês graça. Eu quero chamar os pastores para estarem me ajudando aqui nesse momento, os diáconos, líderes de célula. Querido, não importa o tempo que você está passando. Você não está sozinho. Existe uma igreja que ora, que te cobre, que jejua por você, que luta junto com você. E em nome de Jesus, igreja, se você puder, levanta suas mãos e ora para os nossos irmãos que estão aqui. Nós queremos abençoar vocês. Nós queremos fortalecer vocês. E em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, esses meus queridos não vão desanimar diante das portas da vida, diante dos desafios. Existe um poder sobrenatural em entender, Deus, o tempo, discernir o tempo. Pode parecer que eu não esteja bem, tentando caminhar onde eu consigo ver. Pode parecer que tudo ande. Em nome de Jesus, vamos orar pelos nossos queridos. Vamos declarar a força de Deus, a fé sendo renovada. Ele quer que eu seja forte, corajoso, guarde o meu coração, sua promessa em minha vida é bem-vinda. As aparentes perdas, Estou seguro em tuas vamos nos levar para mais perto de Ti, Deus, entender a Tua vontade sobre as nossas Deus vidas. vai fazer, vai mudar a minha história, um caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer, vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Amém, Deus, nós queremos nessa noite receber uma força sobrenatural que vai nos capacitar, Deus, em 2023 a vencer, Deus, todas as podas que as nossas vidas nos apresentar, toda dificuldade, toda crise, todo não, todo relacionamento quebrado. Senhor Deus, porque eu tenho certeza, Deus, que a Tua promessa sobre as nossas vidas é de plenitude, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E por isso, em nome de Jesus, Deus, nós vamos permanecer firmes, passando pelo deserto, aprendendo, sendo forjados, recebendo mais de Ti. E nesses 21 dias de jejum, nesses últimos 7 dias que nós entramos no nosso jejum, Senhor,
Nós te pedimos, faz algo sobrenatural no nosso coração. Fala conosco, nos dê criatividade, nos dê, Senhor Deus, ousadia, coragem, para que a gente possa permanecer fiel até o final, até o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer, vai me dar a minha história. De glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer, vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. Amém. Acende a luz rapidinho aí pra mim. Quero que você olhe para o seu lado. Você possa agradecer a Deus porque você não está sozinho. Não importa o que você vai enfrentar em 2023. Existe uma igreja que ora por você. Existe um corpo que jejua por você, que te guarda. Em nome de Jesus. Se você está desconectado, querido, se conecte a alguém. Vá para uma célula, não fique sozinho. Sabe por que muitos de nós nos perdemos nessa nossa caminhada? Porque nós queremos andar sozinhos. Mas não é à toa que a Bíblia fala que nós somos a igreja. Então, para você estar numa igreja, você precisa ser a igreja. E eu quero te desafiar. Esteja conectado, esteja mais perto. Não fique sozinho. Compartilhe as suas dores, também as suas bênçãos, que nós queremos estar com você. Eu quero te dizer, eu não sei o seu nome. Você foi ganhando um paz no lar. E toda vez que eu vi o seu filho, cadê ele? Eu falava com Rita, eu quero esse garoto no arena. E eu falava Rita, e toda foto da célula, e toda foto que a Rita postava, eu falava, Rita, esse garoto vai estar lá. E hoje meu coração se encheu de alegria. São frutos. E Lucas, você tem um propósito. E esse propósito você vai incendiar a sua família, a sua geração. Quero te abençoar. Você vai ser um grande homem nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção para a gente encerrar o nosso culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai presente, o nosso Deus, que não anda distante, mas que é um Deus de perto, esteja com você todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus, vai ser uma semana que você vai vencer os inimigos interiores e exteriores. Vai ser uma semana que você não vai desistir de seguir a Deus, de prosseguir conhecendo quem Deus é. Vai ser uma semana de crescimento, de aprendizado. E essa igreja ora por você, você está guardado e protegido. Nenhum dardo inflamado de Satanás pode tocar você, sua casa, seu trabalho, seus sonhos. Em nome de Jesus, eu te abençoo para uma semana. Eu estou tentando aqui lembrar o que o bispo fala, tá, gente? Que eu fico nervosa. Como é que é? Como é que você vai ter essa semana uma colheita? Sobrenatural. Deus te abençoe, eu te abençoo em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Amanhã temos o nosso devocional. Sexta-feira, nossa vigília. Eu espero você aqui. Deus vai fazer.